Fala galera, beleza? Bem, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo, tá? E nesse vídeo aqui a gente vai falar a diferença de teste unitário, teste de integração e teste end-to-end, tá? Com exemplos aqui, tá? Eu vou te mostrar aí bastante código, tá? E rodar esses testes para vocês verem como funciona, tá bem, pessoal? E o interessante desse vídeo aqui é que eu vou mostrar para vocês, né? A gente vai testar aqui na nossa aplicação um mesmo use case, né? Só que com ângulos diferentes, né? Com tipos de teste diferentes. Então a gente vai testar um use case unitariamente, né? Fazendo teste unitário, depois teste de integração e depois teste end-to-end. Beleza, pessoal? Então, bem, antes de começar aqui eu vou usar o Jest, né? E antes de começar a falar para vocês, eu quero falar o seguinte, tá? Que eu criei aqui no Jest, né? Diferentes coleções de teste, né? Eu criei uma coleção para teste unitário, teste end-to-end, aqui, ó, e teste de integração, beleza? E aí no meu package.json eu adicionei aqui mais 3 scripts, tá? Esse aqui é mesmo só para essa parte aqui você não precisa nem entender tanto, é mais mesmo só para mostrar o que eu fiz aqui, caso você tenha interesse em fazer isso, beleza? E aí se eu quiser rodar aqui o teste unitário, ó, eu rodo yarn test uni. Aí eu rodo só os testes que estão dentro dessa pastinha aqui, ó, unit, né? Se eu rodar /test /integration, eu rodo só os testes dentro dessa pastinha. Se eu rodar teste end-to-end, né, 2e 2e, aí eu rodo os testes só dentro dessa pastinha, beleza? Então bem, galera, vamos começar aqui pelo teste unitário, tá? Olha só, eu vou aqui no meu teste unitário. E aqui está a estrutura de um teste unitário, tá? Se você tiver aí confuso, tá? Com essas, com o uso aí do Jest, né? Com o uso, com essa sintaxe aqui, com essa estrutura de código, né? O que eu recomendo você fazer? Eu recomendo você ir aqui no canal mesmo, tá? O que você vai fazer agora? Você vai dar um passo para trás para dar dois para frente, beleza? Então você vai vir aqui no canal, vai ir no canal aqui mesmo, tá? E aí tem uma playlist chamada de testes unitários. Acho que são 7 videozinhos, tá? Aí você vai lá e assiste, tá? Olha só, se você assistir um por dia, você termina em uma semana, tá? Tranquilo, os vídeos eu acho que tá bem didático lá pra você, tá? Eu explico tudo isso daqui lá no vídeo, beleza? Mas vamos lá, pessoal, vamos começar aqui nas diferenças, tá? Olha só que interessante, tá? A gente vai começar aqui pelas características de um teste unitário, né? O que é um teste unitário? Pessoal, um teste unitário é um teste que ele testa apenas uma unidade, tá? O que é que significa unidade aqui, pessoal? Significa comportamento do seu software, né? Unidade aqui significa comportamento do seu software. Aqui tá comportamento, né? Comportamento. Meu Deus. Comportamento, tá? Então, quando você testa os resultados, tá? O seu teste, você testa os resultados de um comportamento. Pronto. Então, aqui, o use case que a gente vai estar trabalhando, né? Um use case bem familiar, que é o seguinte. É o use case, é o comportamento de dar like em um post, tá? E aí, quando a gente dá like em um post, acontece basicamente duas coisas falando, tá? Que nesse exemplo bem simples. Acontece o seguinte, ó. A quantidade do post, a quantidade de likes que o post tem, ela vai ser incrementada, tá? Então aqui eu verifico se agora, depois do like, o post tem um like em vez de 0. E depois eu checo o quê? Eu checo se esse post ele foi salvo na lista de posts que o usuário deu like, tá? Eu vou te mostrar aqui as minhas entidades, ó. Eu tenho o usuário aqui. E o usuário ele tem esse array liked post. Então toda vez que ele dá like em um post, eu coloco, ó, eu coloco aqui na linha 20, ó, eu coloco esse post nesse array, tá? E aí, toda vez que ele dá like também, aqui no mesmo método, eu pego e incremento no post a quantidade de likes, beleza? Basicamente isso. Então, o resultado desse comportamento de dar like em um post são esses dois aqui, tá? Para o nosso caso aqui simples. Aí eu checo se o post foi incrementado, o like, e se esse novo post, né, está incluso naquela lista, beleza? Então, bem, o teste unitário ele testa apenas uma unidade, apenas um comportamento. Então aqui a gente está testando o comportamento só de dar like no post.
É isso que significa unidade, tá? Ele é rápido, ele executa rápido, de maneira rápida, tá? E ele é de maneira isolada. Muitas pessoas confundem aqui, pessoal, o que, tá? A primeira característica com a terceira, tá? As pessoas acham que testar algo isolado é testar uma unidade, um comportamento, mas é diferente, tá? O que significa unidade? Significa que você está testando um comportamento. O que significa que está isolado? Significa um teste que está isolado, um teste unitário isolado, né? Um teste isolado, significa que a execução de um teste não influencia no resultado de outro teste, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho dois testes, ó. Esse que vai da linha 9 até a linha 17 e esse que vai da linha 19 até a linha 26, tá? Eu posso vir nesse meu primeiro teste aqui e mexer no que eu quiser mexer. Esse teste aqui, ele nunca vai afetar esse teste aqui. Então, um teste, ele está isolado do outro, tá? A mudança em um teste não afeta nada em outro teste. Então, isso é um teste unitário e essas são as características. Beleza? Então, eu vou rodar aqui o teste unitário para a gente ver, nesse caso aqui, ele passando, tá? Yorn test unit. Vou rodar. Passou os meus testes. Show de bola, beleza? Fica comigo aqui, ó. Agora, a gente vai para o teste de integração. O teste de integração, você percebe que tem muito mais aqui setup, né? Tem muito mais configuração, tem muito mais coisa, beleza? Porém, esse teste aqui, ele também testa o ato de dar like no post, tá? Só que aí, pessoal, agora a gente vai entender aqui que é um teste de integração, beleza? Olha só. Um teste de integração, tá? Ele é um teste que não é unitário. Caio, pô, tá de brincadeira comigo, né? Não, deixa eu te explicar aqui, ó. Olha só que interessante. Um teste unitário, né? Ele não tem essas três características, né? Então, olha só. Um teste que não tiver uma dessas características não é mais um teste unitário. Ou ele é de integração, ou ele é end-to-end, tá? Então aqui o teste de integração, né, pessoal, o que é que acontece, tá? Um teste de integração, ele é um teste que testa, que realiza o teste com pelo menos uma dependência fora do processo, tá? Caio, o que é dependência fora do processo? Eu explico melhor na playlist de testes unitários, mas aqui eu vou te dar um overview bem legal. O que acontece, pessoal? Uma dependência fora do processo é aquela dependência que não está rodando no teu processo. Ela está rodando em um processo diferente daquela que tua aplicação está rodando, né? Então é um banco de dados rodando, é outro processo na tua máquina. É um banco de dados rodando, é um serviço SMTP, né? É um gateway de pagamento, não está no mesmo processo dali de execução da tua aplicação, e às vezes nem mesmo na mesma máquina, né? Então isso é uma dependência fora do processo. Aí dessas duas dependências, existem dois tipos de dependência fora do processo. Qual que é? Uma dependência fora... existe a dependência fora do processo que ela é gerenciada, e a dependência fora do processo que ela não é gerenciada. Caio, qual é a diferença? Simples. A gerenciada é aquela que você tem total controle dela. E a não gerenciada é aquela que você não tem total controle dela, tá? Então, Caio, qual é um exemplo aí? A gerenciada, por exemplo, uma dependência de processo ou uma dependência de processo gerenciada, por exemplo, é o banco de dados. Você tem total controle dele, o banco de dados é seu. Você deleta o que você quiser, você coloca o que você quiser, você modela do jeito que você quiser, enfim. Dependências que não são gerenciadas são aquelas que você não tem total de controle, né? Então, é o teu payment de pagamento, é o teu serviço SMTP, né? E são serviços de terceiros ali que você não tem total controle, tá? Então, olha só. O teste de integração, pessoal, né? Como eu falei para vocês, é o teste que ele vai testar com pelo menos uma dessas dependências fora de processo gerenciada, ou seja, que você tem total controle. Nesse caso aqui, o banco de dados. Então, quando você faz isso, quando o teste unitário ele roda e executa operações reais, se comunica de verdade com o banco de dados, né? Você não coloca nenhum mock, nenhum stub, nenhum dublê de teste. O que acontece? Quando ele se comunica de fato com o banco de dados, olha só, ele deixa de ser rápido. Acabou. Né? Já não é mais um teste unitário, agora é um teste de integração. Né? Olha só, quando eu interajo com o banco de dados,
também, o que pode acontecer? Eu tenho 2 testes. Esses 2 testes, eles estão fazendo requisições para o mesmo banco de dados. O primeiro teste, ele pode alterar uma coluna na tabela, né? Ele pode alterar uma linha, né? Uma coluna lá na tabela. E aí o outro teste vai lá e por ele estar acessando o mesmo banco de dados, ele pode ser afetado pelo primeiro teste que executou, ou vice-versa, né? Então, ele não é mais isolado, porque um teste pode influenciar o outro, beleza? Então, ele deixou de ter as características do teste unitário. Agora, ele é um teste de integração. Então, aqui eu vou mostrar bem rápido para vocês. Olha só, o meu teste aqui, ele testa também o comportamento de dar like em um post, só que agora não é mais um teste unitário. Ele é um teste de integração, tá? É por isso que o teste unitário, você foca ele na tua camada de domínio, no teu modelo de domínio. Porque aqui não tem nenhuma requisição, aqui são simplesmente classes que ditam as regras de negócio, né? Que tem todas as regras de negócio e que são classes que são objetos ali puros, né? Planos, não tem nenhuma requisição para banco, não tem, sabe, não tem nada de infraestrutura, não tem nada de aplicação, é o domínio, são tuas regras de negócio ali, beleza? Então ele sempre vai executar isolado, nem sempre, tá? Você pode acabar aí projetando mal o seu teste e acoplar ele. Ele vai executar de maneira rápida e ele vai executar apenas uma unidade de comportamento, tá bom? Enfim, tá? É basicamente isso. Então aqui, quando eu rodo esse teste, tá? Olha só a bobagem que eu fiz aqui. Eu não botei o meu Docker para rodar. Mas olha só o que foi que eu fiz, ó. Deixa eu rodar aqui, né? Olha só. Esse use case aqui, pessoal, do like post, eu vim aqui, ele já é no controller, ó, tá bom? Esse daqui, olha só, ele faz com a entidade, ó, com a entidade de domínio. Aqui eu já estou testando o controller, porque é o controller que vai fazer as requisições para o banco, né? A camada de aplicação que vai fazer requisição para banco, que vai interagir com os serviços SMTP, né? Então esse use case aqui no controller, ó, olha o que ele faz. Ele envia aqui, ele faz chamadas ao banco, né? E no final ele envia um e-mail pro cara que deu like no post, falando, ó, tu deu like no post, só por questão mesmo aqui de didática, né? Então, pessoal, esse teste de integração, o que foi que eu fiz, ó? Eu tenho aqui, né, nesse caso, ó, uma dependência que ela é fora do processo, que não é gerenciada, que é o save do SMTP, então não tem um controle dele. Então o que eu faço? Eu moco ele, beleza? E aí, as dependências do banco de dados, aqui dos repositórios, eu passo dependências de verdade mesmo, que fazem as requisições para o banco, beleza? E aqui você pode ver, ó, que eu pego toda a estrutura de fato do typo RM, todas as conexões, tudo bonitinho. De fato eu vou fazer requisições no banco, beleza? Vamos ver isso daqui acontecendo, ó. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou dar um yarn test integration, né? Beleza? Yarn test integration, vamos ver se vai passar. Passou. Aí eu vou abrir aqui rapidinho, tá? O meu dbeaver, porque dessa vez eu lesei aqui. Mas se eu vim aqui, ó, olha só, galera, de fato tá lá no banco as coisas, as operações que eu fiz no meu teste. Ele de fato testou real contra o banco. E por isso, né, ele de fato testou com uma dependência fora do processo gerenciada. E aí, por isso, ele deixou de ser isolado e ele deixou de ser rápido, beleza? Então, vamos lá, ó. Por aqui, pessoal, né, eu já quero revisar para você e dizer o seguinte, ó, você foca, vamos fazer assim, ó, camada de infra, application e domínio, né? Na camada de domínio, você foca teste unitário, tá? Na camada de aplicação, você foca teste de integração, beleza? Tá, beleza? E aí, Caio, agora vamos aqui para o teste end-to-end. O que é o teste end-to-end, tá? Olha só que legal, pessoal. O teste end-to-end, ele é o mais próximo de como o usuário usa a aplicação. Então, para eu fazer, né, esse comportamento no meu software, como é que eu faço ele? Eu faço ele chamando o endpoint da API. Então, o teste end-to-end, ele testa todo o fluxo, ó. Eu tenho lá, de novo, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, API
API bate em infra, basicamente falando, application e domain, né? Então, quando eu faço a requisição aqui, o endpoint da API para executar esse comando, esse comportamento de dar o like no post, olha só, isso é o mais próximo do usuário, tá? Então, eu bato na API, que comunica com a concorrente da infra, que chega na aplicação, que chega no domain, né? Às vezes, na verdade, a API ela já faz parte aqui da infra, né? Então, em infra aí bate na aplicação e chega no domínio. Então, você percebe que é ponta a ponta, né? O teste end-to-end ele é o mais próximo que o usuário, você vai fazer ele o mais próximo de como o usuário de fato faria, tá? Para executar esse comportamento do teu software. Se o teu software, né? Se tua aplicação tiver uma interface do usuário, adivinha? Você também vai utilizá-lo, tá? Você vai ter que escrever o teste de integração, o teste end-to-end, tá? End-to-end, desculpa. O teste end-to-end, incluindo também a UI, a interface. Então, você vai ter que usar um Cypress da vida aí, beleza? Para fazer esse tipo de coisa. E aí, de fato, você vai lá, quando o usuário clicar nesse botãozinho aqui, isso tem que acontecer, blá, blá, blá. Você tem que incluir a UI. O teste end-to-end é isso, é o mais próximo que tem do usuário, beleza? Aqui, como a minha API não tem interface gráfica, né? Eu tô aqui testando mesmo, ó, só chamando os endpoints, né? Então, aqui no caso, por exemplo, eu estou vendo o meu usuário final como o desenvolvedor que está integrando e não como o usuário final que vai usar junto com a UI, tá? Para aquele cara lá, eu tenho que ter os testes incluindo a UI, beleza? Então, olha só, ele faz aqui, ele pega um cliente HTTP, aí faz um sign up, beleza? Depois ele faz o login com as credenciais que eu acabei de cadastrar. Depois ele configura algumas headers aqui com a token de autorização. Aí ele cria um novo post, né, pela API, e daí ele dá like, ó. Olha só o comportamento aqui na linha 38, né? Ele dá like, né? Aqui já é o teste do comportamento, é o SUT, é o sistema em teste. Então ele já pega aqui e faz, ó, a requisição para dar like no post que ele acabou de criar. E aí, o que ele expect agora, ó, é para a resposta ser 200, porque é de sucesso, e que no corpo dessa resposta tem uma mensagem aqui, ó, com a string sucesso, né? E agora a gente vai executar ela, né? Só que para executar ela, eu tenho que rodar a minha aplicação, minha API. Então, eu vou dar aqui um yarn start, né? E aí, eu vou rodar aqui yarn teste end-to-end, beleza? Rodar, ó, passou tudo, né? Show de bola. Então, pessoal, olha só, o teste end-to-end, escuta aqui, o teste end-to-end você não vai mocar nada, você tem que testar como se fosse, o mais próximo, você tem que ter um ambiente de teste o mais próximo de produção, tá? Sem nada de mock, nem mocar dependências fora do processo gerenciadas e nem não gerenciadas. Tem que ser de fato o mais próximo que o usuário vai ali tá usando, né, em produção, beleza? Então, bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí da diferença, tá? Desses aí para você saber melhor, tá? Eu espero que tenha ficado mais claro a diferença desses tipos de testes, tá? Se você ficou com muita dúvida aqui, eu recomendo que você assista a playlist de testes unitários aqui do canal, que vai ficar muito mais claro, tá? E teste é algo muito requisitado em qualquer aí, basicamente qualquer emprego, tá? Então é muito importante também você saber, beleza? E aí, cara, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal aí, você vai estar ajudando muito, tá, pessoal? E muito obrigado e abraços e continue codando aí. Valeu!